Olá, bem-vindos a mais um bloco de português 11º ano. Hoje será o nosso último bloco de reflexão sobre o Sermão de Santo António aos Peixes. Vamos avançar para o plano de aula. Vamos então hoje refletir sobre a peroração do Sermão de Santo António de Padre António Vieira. Temos as aprendizagens mobilizadas neste bloco no âmbito dos 5 domínios, dentro dos 5 domínios. Temos os nossos objetivos de aula, conhecer os vários assuntos desenvolvidos na peroração, como vocês sabem é a conclusão do sermão, do texto, sistematizar a crítica social e a alegoria no sermão. Temos a intenção edificante do orador, que já temos vindo a apresentar em blocos anteriores, e a crítica social que é subjacente, que está subjacente a todo o texto. No âmbito da cidadania, nós podemos articular de uma forma muito clara e evidente todo o texto do sermão com a justiça social e com o nosso tempo de hoje, a nossa vida atual. Temos o desafio, vou retomar o desafio do bloco anterior, em que vocês tinham aqui uma clepsidra, e aproveito para chamar a atenção para um pequeno pormenor. Na aula passada eu talvez tenha deixado passar a ideia de alguma confusão entre o que é uma clepsidra e o que é uma ampulheta. Uma clepsidra é um relógio de água que não tem exatamente esta forma. Esta forma associa-se mais à ampulheta, que é um relógio de areia. Portanto, daí que eu mesma, no bloco anterior, fiz alguma confusão ao olhar para a imagem. Portanto, vocês tinham o desafio que vos era apresentado, era fazerem uma apreciação crítica a partir da observação desta imagem, fazendo a articulação entre o problema aqui apresentado, o problema do mundo atual, com o próprio sermão, como um texto que também promove a reflexão acerca dos nossos comportamentos. Tinham o plano da vossa apreciação crítica, que vos tinha sido deixado, sugerido, portanto, introdução, desenvolvimento e conclusão, como qualquer texto, de modo a que seja circular e completo. Temos aqui uma possibilidade de resposta, alguns tópicos de resposta. Na introdução, fazer referência ao cartoon, a clepsidra, é uma reflexão sobre o estado em que se encontra o planeta. No desenvolvimento, fazer descrição, a análise e a apreciação, a ideia do despejar o mundo superior que despeja lixo para um mundo inferior, a parte de baixo, ou seja, uma transformação que o nosso planeta está a sofrer, consequência do nosso comportamento inconsciente e de um comportamento que vai levar à destruição do próprio planeta. Aquela imagem, porque a relação ali com o título, a clepsidra, faz-nos lembrar, talvez, clepsidra é um relógio d'água, como já disse, e temos ali um pouco a alusão aos próprios oceanos que se estão a esvair em lixo na parte inferior. Deixo-vos um pouco aqui o slide dos tópicos de resposta, para vocês depois, em casa, refletirem e fazerem um paralelo com as vossas próprias respostas. Portanto, o tempo para salvar o planeta está a esgotar-se. E essa é uma consciência que nós, neste momento, todos temos e que sabemos que é uma temática muitíssimo atual e de grande preocupação, quer dos governos, quer de qualquer um de nós, mortais e comuns cidadãos, com uma intervenção nesta alteração de comportamentos muitíssimo pertinente e que deve realmente ser posta em funcionamento. Vamos agora avançar então para a peroração do nosso sermão. Vamos ler alguns excertos, como sabem, não temos a oportunidade de fazer aqui a leitura integral do texto, mas a leitura do texto é o mais importante para vocês perceberem qual é o sentido do texto. Melhor que ler as anotações ou os comentários ou o estudo de outros é fazermos nós a nossa própria leitura. Portanto, esse é um desafio que vos deixo, terem a coragem e fazerem a leitura do texto na íntegra, porque ele é realmente muito importante. Então vamos à última parte do sermão, à conclusão. Com esta última advertência vos despido ou me despido de vós, meus peixes, e para que vades consolados do sermão, quero-vos aliviar de uma desconsolação muito antiga, com que todos ficastes, que já vinha referida na lei eclesiástica ou ritual do Levítico, um dos primeiros livros do Antigo Testamento. Portanto, temos aqui uma referência, um argumento de autoridade, porque é retirado da Bíblia, ou seja, do Antigo Testamento.
Na lei eclesiástica, o ritual do Levítico, escolheu Deus certos animais que lhe haviam de ser sacrificados, mas todos eles, ou animais terrestres ou aves, ficando os peixes totalmente excluídos dos sacrifícios. Portanto, os peixes, apresenta aqui Padre António Vieira o tópico a abordar na peroração. E os peixes foram os animais que ficaram excluídos do sacrifício. Porquê? Porque os peixes chegam mortos ao local do sacrifício e coisas mortas Deus não as quer. Então temos aqui o exemplo do sagrado, como já foi referido, um exemplo retirado do livro sagrado. O motivo principal de serem excluídos os peixes foi porque os outros animais podiam ir vivos ao sacrifício, como já vos disse. E os peixes geralmente não, senão mortos. E coisa morta, não quer Deus que se lhe ofereça, nem chegue aos seus altares. Ora, temos então continuação do tópico, abordar do tópico a questão de os peixes chegarem mortos ao sacrifício, mas coisa morta, afinal de contas, isso até é uma vantagem, porque Deus não quer que coisa morta chegue lhe seja oferecida. Porquê? Porque coisa morta isto passando agora da analogia dos peixes para os homens, corresponde ao pecado, corresponde às más ações. Temos então a acusação ao comportamento dos homens que, pela falta de consciência, avançam para más ações. E ao terem más ações, eles transformam-se em seres mortos, em pecado. Estão em pecado. Também este ponto era muito importante e necessário aos homens se eu lhes pregar a eles. Cá temos aquela trompe-l'œil, eu estou a pregar aos peixes, não considerem os homens isto. Mas, na verdade, nós sabemos que entre peixes e homens existe uma analogia. Oh, quantas almas chegam àquele altar mortas, porque chegam e não têm horror de chegar, estando em pecado mortal. Indignação do orador, frase exclamativa, não têm horror em chegar mortas, não têm horror, não têm esse conflito interior que as leve a modificar o seu comportamento antes de chegarem ao momento da entrega a Deus. Peixes, apóstrofe, dai muitas graças a Deus de vos livrar deste perigo, porque melhor é não chegar ao sacrifício que chegar morto. Temos então a comparação com os homens, como acabámos de constatar, temos os recursos, os processos estilísticos, os processos retóricos que estão aqui, são mobilizados ao serviço da argumentação e do reforço da argumentação. Temos então a interjeição, a exclamação e a apóstrofe. E aparece também o estatuto dos peixes face aos outros animais. Afinal de contas, eles até têm vantagem, que no início parecia ser uma desvantagem, apresenta-se afinal como sendo uma vantagem. Reparem também ali no uso que já vos tinha chamado a atenção em blocos anteriores, para o uso e para o jogo de palavras, aqui com a afirmativa e negativa, o uso do infinitivo. Que aparece ali, não chegar e o chegar. Melhor é não chegar ao sacrifício que chegar lá morto, ou seja, passando aos homens, chegar em pecado mortal. Vantagem então dos peixes e desvantagem dos homens que pelas suas más ações chegam mortos. Ah, peixes, quantas invejas vos tenho, a essa natural irregularidade. Em tudo o que vos excedo, peixes, vos reconheço muitas vantagens. A vossa bruteza é melhor que a minha razão e o vosso instinto melhor que o meu alvedrio, ou seja, com o meu livre-arbítrio. E então temos aqui o orador a comparar-se aos peixes e a chegar à conclusão de que afinal os peixes são melhores que ele. Porquê? Porque ele, sendo um ser racional, apesar de ter razão, com alguma frequência pode cair em pecado mortal pelas opções que faz, pelas opções de vida. Daí a frase no final deste excerto: melhor a vossa bruteza do que a minha razão e o vosso instinto que o meu alvedrio. O estatuto dos peixes relativamente ao pregador, apresentando-se com um estatuto de superioridade, uma vez que não tem essa hipótese de errar ou de entrar em pecado. Eu falo, e agora reparem aqui na construção e nos negritos que são apresentados.
têm claramente uma construção paralística e têm aqui um reforço muito claro na construção das frases, um reforço da argumentação. Eu falo, mas vós não ofendeis a Deus com palavras. Eu lembro-me, mas vós não ofendeis a Deus com memória. Eu discorro, eu tenho discernimento, mas vós não ofendeis a Deus com entendimento. Eu quero, mas vós não ofendeis a Deus com a vontade. Vós fostes criados por Deus para servir ao homem e conseguis o fim para que fostes criados. A mim criou-me para o servir a ele e eu não consigo o fim para que me criou. Reparem que a frase oração subordinante, oração subordinada, coordenada adversativa. Começa sempre pelo mas. O mas é uma conjunção coordenativa adversativa que nos apresenta uma ideia oposta. Vai reforçar a comparação que tinha sido estabelecida anteriormente, em que o pregador, o orador, se assumia como estando num estatuto inferior ao dos peixes. Está aqui na construção sintática esse reforço apresentado antes. Temos então uma anáfora, repetição da mesma palavra no início de cada frase, o eu, e também o verbo, a construção sintática é sempre o pronome pessoal mais o verbo, há um paralelismo, que até talvez pudéssemos considerar paralelismo anafórico, uma enumeração também, e temos então agora aqui estes recursos expressivos ao serviço, então, da comparação que é estabelecida. Uma comparação em que há um afastamento. Realçam os dois polos da comparação. Por um lado, o pregador e as características do pregador e, por outras, as características dos peixes. Ao fazer esta comparação, o orador está a autocaracterizar-se e vai autocaracterizar-se apresentando-se como numa posição de desvantagem relativamente aos peixes. Ou seja, um homem, o orador, um ser racional, apresenta-se, assume-se como inferior no cumprimento da vontade de Deus, assume-se como inferior, tendo como elemento de comparação os peixes. Os peixes, apesar da sua irracionalidade, acabam por se instituir como aparecerem como seres com maior possibilidade e com maior cumprimento daquilo que é a vontade de Deus. Então o orador autocaracteriza-se como invejoso, pecador com as palavras, com a memória, pecar com palavras, atos e ações, com a memória, o entendimento e a própria vontade. Todas estas características do ser humano, que o orador as assume como exemplo, assume-se a si mesmo como sendo um exemplo disso, em muitas circunstâncias fazem com que o ser humano se desvie do caminho do bem. Daí esta autocaracterização. Temos agora, estamos quase no final do texto, como podem constatar, não está na íntegra, temos excertos, não tínhamos hipótese nenhuma aqui de apresentar o texto na íntegra, esta peroração, e vamos agora entrar num momento em que há um louvor, em que se faz um hino festivo a Deus. E reparem, louvai peixes, reparem também nos negritos, louvai peixes a Deus, os grandes e os pequenos, e repartidos em dois coros tão inumeráveis, louvai-o, todos uniformemente. Louvai a Deus, porque vos criou em tanto número. Louvai a Deus, que vos distinguiu em tantas espécies. Louvai a Deus, que vos vestiu de tamanha variedade e formosura. Louvai a Deus, que vos habilitou de todos os instrumentos necessários à vida. Louvai a Deus, que vos deu um elemento tão largo e tão puro. Temos então o hino Benedicite em tom festivo, ou seja, sintam a alegria com que foram dotados por Deus e agradeçam esses dons que Deus vos deu e que vos foram atribuídos por natureza.
Vamos então avançar. Reparem nos negritos, reparem aqui em toda a construção sintática que se inicia com a anáfora, o louvai a Deus, a apóstrofe também, temos ali, e o paralelismo. Toda a construção sintática, ou seja, a construção das frases, é feita com base num paralelismo. Vocês dirão, mas ali a meio, em vez do porque, aparece o que. Este que pode ser interpretado, este que tem um valor causal. É a mesma coisa que dizer porque. Portanto, temos ali orações subordinadas causais. Porque vos criou em tanto número, vos distinguiu de tantas outras espécies, portanto, vós sois uns privilegiados. Vamos então também avançar. Avancemos então aqui para o final. Louvai a Deus que, vindo a este mundo, viveu entre vós e chamou para si aqueles que convosco e de vós viviam. Louvai a Deus que vos sustenta, louvai a Deus que vos conserva, louvai a Deus que vos multiplica, louvai a Deus, enfim, servindo e sustentando ao homem, que é o fim para que vos criou. E assim, como no princípio vos deu sua bênção, vos-la dê também agora. Amém. E vai terminar com um quiasmo, ou seja, um paralelismo invertido. Como não sois capazes de glória nem graça, não acaba o vosso sermão em graça e glória. Temos aqui um recurso expressivo que é o paralelismo invertido. Reparem, glória e graça e depois graça e glória. O final da peroração. Temos a anáfora, exortação e o uso do imperativo, a fórmula de fecho do sermão. Têm neste slide a sistematização relativamente à crítica social e à alegoria. Portanto, uma alegoria é uma representação concreta, consiste num conjunto de símbolos e metáforas, corresponde a uma ideia abstrata. No sermão, os peixes representam os pecados e as virtudes. O povo, por exemplo, a traição, os voadores, como nós já vimos. A Nau, no capítulo 3, os vícios. E as virtudes cristãs de Santo António contrastam com todos estes vícios. Vamos fazer aqui um pequeno exercício. Carregantes do tempo. A primeira frase refere-se ainda às advertências, que terminou o capítulo 5º, introduz a conclusão do sermão, é verdade. A segunda, temos aqui, para consolo dos peixes, não ficarem afastados dos sacrifícios, não poderem chegar vivos tendo sido excluídos por esse motivo, é verdade. E temos aqui também no último, as almas não chegarem ao altar em pecado, também é verdade. Um outro que vos deixo para vocês observarem, vou fazer com rapidez, não vou ler, porque tenho agora um filme que vai sistematizar o nosso estudo do sermão, que quero muito que vocês vejam, uma vez que representa uma boa prática. Este filme, que corresponde a uma aula, precisamente que o ano passado tive com os meus alunos de 11º ano do curso de Ciências Socioeconómicas. É uma aula dada na capela do Convento dos Capuchos, é uma capela da Ordem Franciscana dos Capuchos, na Costa da Caparica. Tratou-se de uma atividade um pouco diferente, em articulação também com a filosofia e com a economia. Fizemos aqui um trabalho de articulação e decorreu, a turma é da Escola Secundária Daniel Sampaio, do agrupamento de escolas Daniel Sampaio. Chama a vossa atenção, vejam, fica como sugestão para outros trabalhos que vocês farão. Voltaremos a falar um pouquinho mais à frente sobre o assunto. Aqui vocês têm a frontaria, ou seja, a entrada da capela do Convento dos Capuchos, que fica num sítio alto, como já vos referi, estes conventos eram em sítios altos, com uma grande amplidão de horizonte. Neste momento já tem algumas casas ao lado, mas na altura não. Era uma ligação do homem com a natureza. Avancemos então. Então hoje vamos ter aqui na capela do Convento dos Capuchos a nossa aula de português. Tem incidido sobre a leitura do sermão de Santo António aos Peixes. E para nos auxiliar nesta interpretação de texto, nós viemos viver a experiência da leitura na capela, de modo a que vocês consigam perceber a intencionalidade deste texto, porque neste texto, como sabem, nada está ao acaso e a palavra tem uma força política e uma força social tremenda, enorme, porque o seu objetivo visa a transformação da sociedade, a transformação dos homens.
Para nos auxiliar, então, na interpretação e na leitura do texto, nós temos uma pessoa extremamente conhecedora aqui do Convento dos Capuchos, que é o Dr. Luís Nascimento. Então sejam bem-vindos ao Convento dos Capuchos. Vamos, como a professora disse, fazer uma viagem de forma a podermos todos interiorizar o porquê deste espaço e o que é que este espaço tem de significado na relação que vocês estão a ter com a palavra e, neste caso, no ambiente escolar. E logo à entrada do convento, nós temos essa possibilidade de estarmos todos juntos num pequeno átrio. E para que a palavra seja possível ter mais eficácia, existe então a imagem, não é? Que ajuda a complementar este poder da palavra. O que Santo António usa para explicar, para tentar comunicar, é exatamente a imagem no sentido de ilustrar a palavra. E o que acontece, como veem, é que os peixes erguem a cabeça da água, muito atentos àquilo que Santo António diz. Relativamente à observação que acabou de ser feita sobre o painel, e chamar-vos a atenção para uma das leituras que vai ser feita sobre o apropriar dos bens terrenos por parte daqueles que ficam. Se nós tivermos uma atitude na nossa vida muito mais presa àquilo que é possuir, que é ter, e o que se passa neste painel é exatamente isto. Está toda a gente à espera, não de quem morreu, não de quem está, no fundo, para o qual as pessoas deviam estar unidas, mas sim no tesouro que essas pessoas deixaram. Se vocês observarem, o que é que vêem lá ao fundo? Pronto, o que é que vêem lá ao fundo? O altar. O altar. O que é que representa o altar numa igreja? Digam-me lá. Na aula de filosofia, na terça afinado para a aproximação ao sagrado, e nós já sabemos que este é um espaço sagrado, mas o que se visa realmente é o quê? O divino. Também aqui vem um espaço mais elevado, que é o púlpito, ou seja, quem vem no fundo contar o Evangelho, quem vem fazer a pregação, sobe para ser mais ouvido. A partir desta porta já só entravam aqueles que confessavam que era aqui que queriam viver e que, portanto, que se dispunham a libertar-se de tudo o que é mundano. Entramos na parte conventual e vamos ao claustro, que é a essência do convento. Aqui era um espaço que já só tinha acesso quem vivia aqui, quem no fundo comungava com um ideal de vida, que era o de se aproximar de Deus, o único espaço no convento onde se pode ver o céu. A semelhança do claustro permite este olhar a natureza, este olhar o céu como ordem, como presença divina, que é o pasmatório e que também inserido na vida do convento, ficaria já na cerca do convento, no espaço que dá apoio ao próprio convento. Portanto, a cerca do convento era o espaço onde se cultivavam os alimentos para abastecimento do convento, onde se sepultava também e, portanto, era o espaço que dava apoio ao convento. Pregado em São Luís de Maranhão, 3 dias antes de António Vieira embarcar ocultadamente para o reino. Enfim, que havemos de pregar hoje? Que havemos de pregar hoje aos peixes? Nunca pior auditório. Ao menos têm os peixes duas boas qualidades ouvintes. Ouvem e não falam. Uma só coisa pudera desconsolar ao pregador, que é serem gente os peixes que se estão a de converter. Vós sois sal da terra. Haveis de saber, irmão peixe, que o sal, filho do mar como vós, tem duas propriedades, as quais em vós mesmos se experimentam: conservar o são e preservá-lo para que não se corrompa. E desta maneira satisfaremos as obrigações do sal, que melhor vos está a ouvi-los vivos que experimentá-los depois de mortos. Antes, porém, que vos vades, assim como ouvistes os vossos louvores, ouvi também agora as vossas repreensões. Servir-vos-ão de confusão, já que não seja de emenda. Não só vos comeis uns aos outros, senão que os grandes comem os pequenos. Se fora pelo contrário, era menos mal. Se os pequenos comeram os grandes,
bastar um grande para muitos pequenos. Mas como os grandes comem os pequenos, não bastam 100 pequenos, nem 1000, para um só grande. Santo Agostinho, que pregava aos homens, para encarecer a fialdade deste escândalo, mostrou-lhe nos peixes. E eu, que prego aos peixes, para que vejais quão feio e abominável é, quero que os vejais nos homens. Olhai, peixe, lá do mar para a terra. Não, não, não é isso que vos digo. Vós virais os olhos para os matos e para o sertão? Para cá, para a cidade é que haveis de olhar. O polvo, com aquele seu cabelo na cabeça, parece um monge. Com aqueles seus raios estendidos, parece uma estrela. Com aquele não ter osso nem espinha, parece a mesma brandura e a mesma mansidão. E debaixo desta aparência tão modesta, ou desta hipocrisia tão santa, testemunham constantemente os dois grandes doutores da Igreja Latina e Grega, que o dito polvo é o traidor do mar. Judas é verdade que foi traidor, mas com lanternas diante, traçou a traição às escuras. Mas isso soa muito às claras. O polvo, escurecendo-se a si, tirava isto aos outros. E a primeira traição e roubo que faz é a luz. Com esta última advertência vos despido, ou me despido de vós, meus peixes. Louvai, peixes, a Deus, os grandes e os pequenos, e repartidos em dois cores tão inumeráveis, louvais todos uniformemente. Louvai a Deus porque vos criou em tanto número. Louvai a Deus que vos distinguiu em tantas espécies. Louvai a Deus que vos vestiu de tanta variedade e formosura. Louvai a Deus que vos habilitou todos os instrumentos necessários à vida. Louvai a Deus que vos deu um elemento tão largo e tão puro. Louvai a Deus que, vindo a este mundo, viveu entre vós e chamou para si aqueles que convosco e de vós viviam. Louvai a Deus que vos sustenta. Louvai a Deus que vos conserva. Louvai a Deus que vos multiplica. Louvai a Deus, enfim, servindo e sustentando ao homem, que é o fim para que vos criou. E assim como no princípio vos deu sua benção, vô-la também agora. Amém. Como não sois capazes da glória, nem de graça, não acaba o sermão em graça e glória. Bem, este pequeno excerto do filme, o filme é bastante maior, tem cerca de 12 minutos e tal, só foi possível com a colaboração pro bono de uns amigos ligados ao cinema, a quem agradeço. Caso contrário, não teríamos este testemunho do excelente trabalho que a turma fez, quer os alunos que desempenharam aqui o papel de pregador e de orador, mas também os que constituíram um auditório. Como vocês constataram, fizeram leituras, adquiriram mais alguns conhecimentos que vêm reforçar aquilo que nós já sabemos, qual é a intenção do sermão de Santo António aos Peixes de Padre António Vieira, e foi um trabalho que também teve articulação com a disciplina de Filosofia, na medida em que antes nós tivemos algumas aulas em colaboração, eu e o professor de Filosofia trabalhámos em conjunto com a turma trabalhou connosco, de modo a percebermos a intenção religiosa deste texto. Por outro lado, depois desta aula, partes do texto, sobretudo daquela parte que nós também já vimos, sobre as repreensões do comerem-se uns aos outros, foi trabalhado na parte da economia, foi trabalhado na disciplina de economia, relacionando precisamente com a sociedade atual, com o capitalismo, com o consumo. Como vocês veem, temos aqui então uma evidência de que o Sermão de Santo António aos Peixes se constitui como um texto intemporal de caráter universal. Quero agradecer aos alunos, porque este filme é sobretudo para homenagear o seu trabalho, uma vez que até chegarmos aqui nós tivemos trabalho, ele desenvolvido em sala de aula e permitiu que eles estivessem aqui com algum à vontade, ou com muito à vontade. Deixo-vos como sugestão de estratégia para o estudo deste texto, mas também da literatura, que pode ser algo bastante interessante, caso ainda não tenham chegado a essa conclusão. Portanto, fica o final do estudo do sermão. Voltaremos no próximo bloco com outro conteúdo. Até breve e obrigada.